Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Lucas Saturnino e hoje eu quero trazer um vídeo aqui para vocês sobre o QGEM, exatamente, sobre esse programa que é tão conhecido, mas muitas vezes tão mal utilizado, né? Então se você conhece o QGEM, se você sabe o que é o QGEM, mas se você tem dúvida sobre como trabalhar, se você tem dúvida com relação a que data colocar, se você tem dúvida com relação a como analisar se aquele QGEM foi processado com sucesso, se não foi, como colocar para executar em background, como analisar o resultado do background. Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas antes de entrar no vídeo, eu não posso deixar de pedir para vocês já curtirem esse vídeo, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito a YouTube entender que esse vídeo é relevante e assim entregar ele para mais pessoas. E se também no final desse vídeo, se ele te ajudar de verdade, compartilha com seus amigos, compartilha com seu colega de trabalho para que ele também possa ajudar mais pessoas aí, tá bom? E o segundo recado que eu preciso dar para vocês é com relação a uma live que a gente vai fazer na próxima semana, tá? Se você está assistindo esse vídeo hoje ou na semana que ele foi postado, né, o dia 8 de junho, na próxima semana, semana do dia 14 de junho, a gente vai fazer uma live, possivelmente vai ser lá no dia 16, tá? A gente vai fazer uma live sobre o processo de cálculo, fechamento e análise e conferência da folha de pagamento no SAP HCM. Vai ser uma hora aí onde a gente vai falar muito sobre isso, sobre o checklist, qual é a melhor forma de utilizar, como utilizar a forma standard a seu favor, o que você precisa fazer antes de processar a folha, o que você faz durante o processamento e como você pode conferir a sua folha de pagamento. E no final dessa live, a gente vai lançar também o nosso novo treinamento, tá? Vai ser um treinamento totalmente intensivo e voltado para análise e conferência da folha de pagamento do SAP HCM. Então, se você é usuário ou se você é consultor e quer se aprofundar muito na análise, na forma de conferência, em toda a questão do processamento do cálculo da folha, conferência, relatórios legais, contabilização e tudo mais, fica ligado que também nessa live a gente vai explicar tudo como vai ser essa turma, vai abrir essa turma e possivelmente, se você tiver interesse, até o dia seguinte eu imagino que já tenha se esgotado. Vai ser uma turma limitada porque vai ser uma primeira turma, obviamente. Então a gente tem que limitar a quantidade de vagas, vai ser ao vivo, vai ser bem bacana, tá bom? Totalmente mão na massa. Bom, mas agora chega de enrolação, chega de recado, vamos falar sobre o QGEM, tá? QGEM é a transação PC00-M37-QGEM. M37 porque é uma transação exclusiva do Brasil. Para que ela serve? Basicamente para alimentar o Infotipo 2006 de contingente de ausência dos funcionários, né? Ou seja, ele cria o contingente 01, que é o contingente Standard Brasil, para fazer a contagem dos avos de férias dos funcionários, tá bom? Então, essa transação é exclusiva para o Brasil. O que ela considera basicamente? Ela considera data de admissão, lembrando que ela pode ter algumas variações pelo Infotipo 41, das datas que a gente coloca lá, mas basicamente datas de admissão e ausências registradas no Infotipo 2001. Conforme as ausências e as configurações realizadas por trás, ele faz toda a apuração e verifica se o funcionário, para aquele período que você está rodando, qual é a quantidade de avos, qual é o primeiro, né? Qual é o período aquisitivo dele e depois quantos avos ele tem ou não para aquele determinado período, tá? Bom, Lucas, então ele é um programa que gera os contingentes de ausência, né? Alimenta o Infotipo 2006, então basicamente eu utilizo ele para lançar férias. Quando eu preciso lançar férias? Não. Ele alimenta o Infotipo 2006. E o Infotipo 2006 ele não é só utilizado para eu lançar férias e calcular o feri. Muito pelo contrário. Na folha de pagamento, esse Infotipo 2006 tem que estar atualizado mensalmente. Por quê? Porque é também baseado nesse Infotipo 2006 que é feito a provisão de férias do funcionário na folha mensal. Então, se eu tenho um contingente a menos ou se eu tenho um contingente a mais, o que acontece? A minha provisão chega errado para a contabilidade e se chega errado para a contabilidade, entra errado no custo da empresa que pode impactar o preço de produtos e serviços da empresa como um todo, tá? Então, é sim uma transação muito importante, muito relevante, que muitas vezes a gente acaba deixando ela de lado ou não dando tanta a devida atenção necessária, tá bom? Outro ponto importante, Infotipo 2006, contingente tipo 01 de férias, nunca alterar manualmente. Por quê? Justamente porque é o QGEM que faz essa atualização e essa verificação. Se você alterar manualmente, quando você rodar o QGEM, ele vai ajustar, ele vai corrigir aquilo que você colocou, ele vai tentar modificar e alinhar aquilo que você colocou. Então não adianta você ir lá
e tentar dar uma férias antecipadas, iniciando o início do período aquisitivo do funcionário, alterando o início do período aquisitivo do funcionário direto em 2006 e, obviamente, conseguindo lançar o 2001, porque quando você rodar o QGEM, você vai ver que vai dar problema. Ele vai tentar excluir aquela linha porque ele fala, opa, esse contingente está errado, eu preciso criar um novo. Ele vai criar um novo e aquela linha, se já tiver deduzido, ele não vai deletar. Ou seja, vai ficar saldo ali e o novo registro vai ficar com nada de compensação. Ou seja, o funcionário vai ter tirado férias e ainda vai ter férias para tirar. E isso, como eu falei, impacta diretamente na provisão dele, não só no cálculo de férias. Vamos entrar agora aqui então na tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês como que a gente preenche basicamente essa tela, como que a gente pode executar ela em background, como analisar o log e tudo mais. Então se liga só. Então a transação é a PC00_M37_QGEM, tá bom? Vou puxar aqui uma variante que eu já tenho gravada, tá? Pronto, tá? É uma variante aqui que eu tenho com alguns funcionários que eu já tinha pré-selecionado, para mostrar algumas situações para vocês, tá bom? Mas antes de rodar, deixa eu mostrar basicamente como funciona essa transação. Primeiro aqui em cima, preenchimento das informações para a seleção dos funcionários, sem muito segredo. Eu posso filtrar por matrícula, por área, subárea, grupo, subgrupo, enfim. Eu quero quais funcionários eu quero rodar. Como que eu vou filtrar isso? Nesse caso, eu estou com algumas matrículas. Ponto muito importante, datas de avaliação. Ou avaliar de até. Ah, Lucas, por que está em branco aqui? Sugestão, e o meu conselho para vocês, sempre rodar com essa data de início em branco. E se concentre aqui na data final. Por exemplo, aqui eu quero gerar os alvos até 31/7/2021. Tá? Ou seja, ele vai apurar quanto que esses funcionários teriam de direito até 31/7/2021 e vai atualizar o 2006 se precisar atualizar, tá? Ah, Lucas, mas então se eu não colocar aqui, ele vai olhar desde o início? Então se o cara foi admitido lá em 2000, ele vai reapurar todo o 2006 do funcionário? Não. Quando eu não coloco aqui o BEGDA, quando eu não coloco uma data de início, ele sempre pega o período atual. Então se eu estou rodando aqui até 31/7, ele vai pegar para essas matrículas e falar assim, até 31/7, hoje, até 31/7, quantos períodos aquisitivos eu tenho? Ah, eu tenho um só desse funcionário, ele está no meio de um período aquisitivo. Então é esse que vai ser reapurado. Se ele fizer a virada bem, sei lá, no dia 25/6, o que ele vai fazer? Vai atualizar esse período e já vai criar um novo também. Mas ele sempre pega nesse período, entre a data de hoje e a data que eu estou gerando, qual é o período aquisitivo, e esse período aquisitivo ele atualiza. Aí sim, esse período aquisitivo ele revê como um todo, e não só esse mês, tá? É importante você prestar atenção nisso. Ah, Lucas, e se eu colocar aqui 1/7/2021? Ele vai olhar só esse mês? Também não. Ele vai pegar o período aquisitivo que esteja dentro desse mês e ele vai atualizar todo o período aquisitivo. Na verdade, ele vai verificar se precisa de atualização. E se precisar, ele vai atualizar, tá bom? Então, muita atenção. Por isso que eu sempre dou como sugestão, deixa essa data em branco, porque, beleza, ele já vai pegar a data de hoje. Vamos se concentrar qual é a data final, até quando eu quero gerar. Depois eu tenho o flag aqui de teste e de log. Como o próprio nome já diz, teste é para rodar em teste e o log é para exibir o log aqui. Vou dar um ponto importante, como que eu gosto de rodar, principalmente quando a gente vai rodar em massa. Primeiro, log desativado. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma empresa de 5.000 funcionários. Se eu vou rodar para a empresa inteira e eu preciso rodar isso no mínimo uma vez por mês, quando eu estou fechando a minha folha, né, até o último dia do mês, se eu vou rodar e eu tenho o log ativo, eu vou demorar muito mais para executar. Então eu vou deixar com o teste porque eu não quero efetivar, mas sugestão é deixar com o log desativado. E aí como você faz? Você roda. Quando ele rodar, ele traz uma estatística geral de como foi a execução. E olha que interessante, ele traz aqui, ó, empregados selecionados. 2, eu tinha 2 funcionários selecionados. 1, ele gerou correto. E o segundo, ele gerou com aviso. Então olha que interessante, mesmo quando eu não gero com log, ele me traz um resumo, uma estatística geral, totalizando os funcionários. Então se eu tenho, vamos supor, 5.000 funcionários, ia trazer aqui empregados selecionados, eu ia ter que garantir que foi selecionado 5.000. Já é um ponto para eu observar. Se eu tenho 5.000 funcionários ativos, eu tenho que ter 5.000 processados. Desses 5.000, quantos foram corretos? Se 5.000, legal, show de bola, a vida que segue, não preciso me preocupar. Se algum deu aviso ou deu erro, aí sim eu preciso me preocupar. E aí entra a minha sugestão. O que eu faço? Venho aqui e seleciono as matrículas, a matrícula ou as matrículas, e aí eu executo só ela. Por quê? Porque aí sim eu vou executar, ou só elas, né? Dependendo quanto for. Porque aí sim eu vou executar com log para verificar a fundo o que aconteceu. Mas sugestão, sempre roda sem log e depois olha essa estatística. Se deu tudo com sucesso, legal, vida que segue, tá bonito. Se algum deu aviso ou erro, selecione essas matrículas para aí sim você voltar e executar com log. Vamos fazer isso agora? Então vou vir aqui, ó, marcar o log e executar. Olha que interessante, tá vendo? Aqui ele já traz muito mais informação. Trouxe aqui aquela estatística totalizada também, tá aqui embaixo. Mas olha aqui, trouxe empregados processados com erro, e aí tem um funcionário, e empregados processados com aviso, e aí tem outro funcionário.
Se tivesse mais de um, eles iam estar listados aqui em cada agrupamento a qual eles se encaixaram. Tá? Vamos começar o processado com êxito, só para explicar para vocês. Lucas, de tudo aqui, como que eu consigo conferir que ele gerou ou não gerou? Sugestão, sempre venha direto aqui, ó. Isso é o mais importante que você, principalmente como usuário, precisa saber para conferir o QGEM. Não se atente tanto a todas essas informações, que é sim muito relevante quando a gente precisa fazer uma análise mais profunda, mas aqui você já vai conseguir verificar o que ele gerou e da forma que ele gerou. Então você abrindo aqui em ajustes de contingente, você vai ver, ó, que tá vendo? Eu tenho aqui contingentes a modificar, contingentes a eliminar, inserir e eliminar que já foram concedidos e não serão eliminados. Ou seja, um contingente que ele iria tentar eliminar, mas não conseguiu eliminar porque já estava deduzido. Então ele sinaliza tudo aqui. Nesse caso, ó, não alterou nada, não modificou absolutamente nada até 31/7/2021, porque possivelmente esse cara já está com 2006 atualizados até essa data. Vamos ver o que deu erro aqui embaixo, o que deu aviso, né? Vou entrar aqui também, ó, nos ajustes do contingente e verificar se teve alguma modificação. Opa, tá vendo aqui, ó? Quando eu tenho essa folhinha branca, significa que houve alteração. Se eu der 2 cliques, eu consigo identificar qual contingente foi modificado. Ele não me mostra a quantidade que ele inseriu, ele mostra o total e ele fala assim, esse eu modifiquei. Como que estava antes? Não sei mais, eu modifiquei, mas esse é o resultado final, entendeu? Ao bater o olho, eu já vejo que se aqui eu tenho dedução e aqui eu tenho quantidade zerada, significa que a modificação foi justamente zerar, porque ele deve ter identificado que esse período aquisitivo desse funcionário estava errado. Vamos ver? O que ele fez? Ele inseriu um novo. Ah lá, opa, inseriu com 7,5 avos, tá? Período aquisitivo de 10/5 a 9/5 de 2022. Vamos ver o outro. Olha o que ele modificou, de 10/5 a 9/4. Tá vendo o que eu falei? Possivelmente, esse aqui alguém alterou na mão em 2006 e deu 5 dias de férias para esse funcionário. Olha o perigo. O que aconteceu? Ele falou assim, não. Para esse período aquisitivo aqui, esse funcionário ele não tem esse período aquisitivo, não existe. Ou seja, quantos avos ele tem? Ele não tem nada nesse período aquisitivo aqui. Aí ele vai lá e insere um novo. Falou, o período aquisitivo certo do funcionário é de 10/5 a 9/5. Ele tem algum com esse período? Não tem, então eu vou inserir um novo. Ele insere e coloca lá 7,5 avos. E aí depois ele sinaliza aqui, ó, períodos que eu tentei eliminar, mas não consegui. E se eu entrar, tá aquele período lá que ele modificou. Por quê? De 10/5 a 9/4, na verdade ele tentou eliminar. Porque ele falou assim, ó, esse período aquisitivo aqui tá errado, não existe. O cara não tem esse período aquisitivo de 10/5 a 9/4. É a 9/5 o correto. Então exclui esse período. Só que quando ele foi tentar excluir, ele viu, opa, já está deduzido, não posso excluir. Se eu não consigo excluir, o que ele faz? Ele vai lá e modifica, zerando o saldo. Então vocês estão vendo? Aqui ele me mostra exatamente o que foi feito. O que ele modificou, o que ele inseriu, se eliminou, o que eliminou ou o que ele tentou eliminar. Então tá vendo? Nesse caso aqui desse funcionário que deu aviso, você já tinha que ir lá e arrumar. Deletar o 2001, deletar aquele 2006 que está incorreto, ajustar o 2001 deduzindo do novo 2006 ou até, na verdade, seria o caso correto, como é umas férias antecipadas, lançar aquele 02 e tudo mais para fazer as férias antecipadas, tá bom? Então, muita atenção nisso. Aliás, vocês sabem como lança o processo de férias antecipadas no SAP? Vocês dominam isso? Vocês entendem por que vocês têm que gerar aquele contingente 02? Você entende bem qual é a data que você tem que colocar, como que você tem que colocar, a quantidade de dias que você tem que colocar. Quando você roda o QGEM, ele atualiza certinho o 01 respectivo. Você domina esse processo? Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa um comentário nesse vídeo, principalmente se você acha interessante que a gente grave um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Vou colocar aqui para executar até 31/8/2021, para a gente ver aquele cara que teve com sucesso, para ver como que ele vai ficar. Vou executar aqui novamente, vou abrir os funcionários com êxito, vou abrir esse teste aqui e vou entrar aqui no ajuste. Opa, olha lá. Agora ele sinalizou que teve uma modificação no contingente. Vamos entrar? Mas ó, ele fala assim, ó, eu modifiquei esse período aquisitivo aqui de 17/5 a 16/5 e agora ele tem direito a 10 avos. Bom, e basicamente é isso, tá? O que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês é justamente a importância do QGEM, como que vocês podem processar ele de forma mais garantida, evitando aquele estouro de provisão. Então, muita atenção naquelas duas datas, tá? Principalmente a data fim. E ensinar vocês a analisarem basicamente o log do QGEM, ou seja, para vocês visualizarem o que foi modificado, ou o que foi inserido, ou o que foi eliminado naquele processamento, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!